A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 229 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado, você deve ter observado que nós já passamos da metade do livro do profeta Jeremias, né? A nossa porção diária de hoje vai se encontrar no capítulo 37 até o capítulo 40, né, do livro do profeta Jeremias. É muito importante que você faça a leitura para que você entenda, né, o contexto aí do que nós estamos trabalhando, né? E para que Deus também fale ao seu coração. Às vezes o que eu tenho a falar para você não é o mesmo que você vai enxergar, né? É importante que você leia. O nosso texto devocional se encontra no capítulo 38 e o verso 20, que diz assim: Mas Jeremias respondeu: Ele não os entregarão. Ouça a voz do Senhor no que eu estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e sua vida será poupada. Amém? Bom, nós temos observado aí, né, como Jeremias tem encontrado aí uma grande dificuldade em anunciar a mensagem do Senhor. Isso mostra para nós que anunciar a verdade não é um papel tão simples e não é um papel tão fácil. E nós observamos que, diferente de Jeremias, que tinha uma palavra um pouco mais direta, de Isaías, né? Jeremias, ele é mais bondoso, ele é mais brando, ele sente a dor do povo, ele chora, ele se compadece, mas mesmo assim o povo tem uma dificuldade muito grande de crer na palavra do Senhor, né? Bom, nós vamos ver então que depois que Baruque lê, né, o rolo do livro diante do povo no templo, e que o rei queima o rolo e ele escreve um segundo rolo, Jeremias novamente, né, permanece na prisão. E nós vamos observar agora que dentro da prisão, Jeremias ele fica sabendo que os caldeus, né, o povo babilônico, eles vão sitiar aí a cidade de Jerusalém, porém tendo a notícia de que o Egito estava vindo, né, adiante de Jerusalém para, vamos falar assim, proteger, né, na verdade era uma jogada militar, né, a Babilônia recua, retrocede. E com isso, o rei Zedequias, né, ele vai achar que conseguiu êxito nessa rebeldia, nessa rebelião contra o Império Babilônico, né? E Jeremias novamente vai dizer que não, que a palavra do Senhor vai se cumprir, que a Babilônia vai dominar Judá e vai dominar Jerusalém. E isso enfurece muito Zedequias, né? E o rei Zedequias então coloca Jeremias na mão das pessoas. E algumas pessoas então tomam a decisão de jogar Jeremias numa cisterna. Então da prisão, Jeremias agora vai para uma cisterna. A cisterna, vamos dizer assim, a grosso modo, né, seria um buraco no chão, onde geralmente se tem água armazenada. Mas nessa onde Jeremias foi lançado, não tinha água, e sim somente lama. Eu queria que você tentasse se colocar aí no local do profeta, né? Alguém que já tinha sido preso, alguém que já tinha sido açoitado, que já tinha sido muitas das vezes escarnecido, né? E agora vai passar dias dentro de uma cisterna com lama. Imagine que durante a noite essa lama vai esfriar, né? E vai ficar muito frio. Então imagine que Jeremias não passou momentos fáceis. Quem sabe você é um porta-voz de Deus, você ministra para outras pessoas, ou você lidera outras pessoas, e às vezes nós achamos que ter um cargo, ter um ministério é algo simples, e não é, né? Nós passaremos por muita dificuldade, por muitos momentos difíceis, por causa do ministério que estamos exercendo. Então Jeremias enfrenta essa dificuldade, e ele está sendo alimentado ali com um pão que tinha na cidade, que não era muito. Esse pão se acaba, e um eunuco do rei, chamado Ebed-Meleque, né, que era um etíope, ele fica sabendo da situação em que Jeremias se encontra,
ele vai ao encontro de Jeremias, vê a sua situação, e então ele intercede ao rei pela vida de Jeremias, dizendo que Jeremias morreria daquela forma aonde ele se encontrava, na cisterna, né? Então o rei manda homens para que tire Jeremias da cisterna. E é interessante que esse Ebed-Meleque, se você conseguir fazer a leitura, você vai observar isso. Quando a Babilônia toma Jerusalém, ele é livre, né? Ele não sofre a penalização aí não. Então nós vamos ver que com tudo isso acontecendo, pessoas falando ao rei Zedequias, dar ouvidos a Jeremias, o rei Zedequias então vai se encontrar com Jeremias para saber o que realmente Deus tinha para dizer a respeito de Jeremias. E como é normal do ser humano a essa altura, Jeremias já tinha um pouco de temor, né, do que o rei faria com ele, se caso ele dissesse a verdade. Nós temos que lembrar que o rei já tinha prendido Jeremias, né, no pátio da guarda, depois o rei mandou prender Jeremias numa prisão e agora já tinha lançado Jeremias numa cisterna. Então Jeremias temia a essa altura pela sua vida, né? Então Jeremias diz: se eu falar tudo o que Deus tem me mandado dizer, o rei não vai me matar? Então o rei disse a Jeremias: não te matarei. Então diga tudo o que Deus tem a me dizer. E Jeremias repete as profecias que você viu durante todo o livro. Qual é a profecia? Que a Babilônia, o reino do norte, virá sobre Judá e Jerusalém, vai sitiar Jerusalém, vai queimar Jerusalém, vai levar os homens mais ricos, as mulheres e as crianças embora e vai deixar em Jerusalém apenas os pobres. O templo será destruído e os utensílios sagrados no templo também serão levados embora, caso o rei não se submeta, né? Então o que Deus queria? Deus queria que o reino de Judá se humilhasse diante da Babilônia. Você tem que lembrar, eu preciso lembrar, que a Babilônia geograficamente era um reino, né? Politicamente era um reino, mas espiritualmente era o juízo de Deus. Então o que Deus queria era que Zedequias e o seu povo se humilhasse diante do juízo de Deus, diante da palavra de Deus. O que Deus espera de nós quando Ele envia calamidades contra a nossa vida? Ele quer que nós sejamos humildes, que nós nos curvemos diante do juízo que Ele mandou sobre nós e aceitemos a sua palavra. Era o que Zedequias não queria. E então nós chegamos aí no texto devocional que nós lemos, no verso 20 do capítulo 38, que diz assim: mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que eu estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. O rei Zedequias temia por aqueles de Judá que tinham passado já para o lado dos caldeus. Você tem que lembrar que faz tempo que a Babilônia está ali tentando dominar completamente Jerusalém. E algumas pessoas daquele povo já tinham passado por lá de lá. E o rei Zedequias temia que essas pessoas então zombassem dele, entregassem ele, né? E Jeremias diz: não, o Senhor é fiel em sua palavra. Se você, rei Zedequias, se render ao rei da Babilônia, Deus vai poupar você, vai poupar a sua casa, os seus filhos, e ninguém vai precisar morrer. Mas caso você não se entregue, as suas mulheres serão levadas, os seus filhos serão mortos, e o Senhor também será penalizado. Bom, a palavra de Jeremias foi dada, o rei Zedequias não ouviu a voz de Jeremias, e Jeremias vai ficar ali no pátio da guarda até que Jerusalém seja novamente sitiada, cercada pela Babilônia. Então o que vai acontecer? No 10º mês, né, no 9º ano do reinado do rei Zedequias, a Babilônia consegue novamente sitiar Jerusalém, e ela agora vai encontrar uma brecha na muralha, vai abrir uma ruptura na muralha de Jerusalém e vai invadir. E dessa vez não teve Egito, não teve exército de Judá, não teve como resistir então à Babilônia. E nesse exato momento, né, no 9º ano do reinado do rei Zedequias, eles veem com seus próprios olhos as profecias de Jeremias se cumprirem. Então o rei Zedequias, junto com mais algumas pessoas da nobreza, tentam fugir, né, por uma saída secreta e pelo jardim do rei, mas mesmo assim o chefe do exército da guarda da Babilônia vai encontrá-lo, né? E o que vai acontecer? Todos os filhos de Zedequias são mortos diante dos seus olhos, as suas mulheres são levadas para a Babilônia, né? E o rei Zedequias então
vai agora ser preso com correntes de bronze e ele vai ter os seus 2 olhos perfurados, né? Tudo isso, amados, porque ele não quis ouvir a palavra do Senhor. O texto que nós lemos, nosso devocional, diz que se ele ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, tudo lhe iria bem, né? Então, para tudo ir bem para nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, não significaria que a Babilônia não iria dominar Judá. Iria, mas ele não morreria, os seus filhos não morreriam, ele não seria penalizado da forma que ele foi. Então, ouvir a palavra de Deus não significa que nós não iremos passar por dificuldades. Iremos passar por dificuldades. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, ouvir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, não nos livra das dificuldades, mas nos livra dos sofrimentos que nós não precisamos passar, né? Então, dificuldades todos nós passaremos, mas sofrer não precisamos sofrer, né? E observe então que Deus disse para ele, então tudo lhe ocorrerá bem e a sua vida será poupada, ou seja, ele não iria perecer. Então, amados, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós passamos por dificuldades igual todas as pessoas passam, mas nós não sofremos como todas elas sofrem e nós não perdemos a nossa salvação como outras pessoas estão perdendo, né? Muito pelo contrário, nós ganhamos a nossa alma e a vida eterna quando obedecemos a palavra do Senhor. Pastor, e Jeremias? O que aconteceu com Jeremias quando a Babilônia dominou aí, né, a cidade de Jerusalém? O chefe da guarda da Babilônia, né, Nebuzaradã, se não falha a memória, essa pronúncia, é bem difícil, né? Ele vai encontrar Jeremias no pátio da guarda e ele vai libertar Jeremias. Irmãos, e olha que fantástico, o capítulo de número 40, né? E o verso 3, essa foi a palavra do Senhor pela boca do rei da guarda da Babilônia para Jeremias. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 40. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Irmãos, olha que dificuldade que esse povo estava passando. Uma coisa é um homem justo pregar para você. Uma coisa é alguém correto repreender você. Uma outra coisa, irmãos, é Deus mandar um ímpio falar para a gente que nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. Foi o que aconteceu aqui. Então Jeremias ouve da boca do inimigo, que era Deus quem estava enviando o inimigo, porque o povo de Jeremias havia pecado contra Deus, não obedecendo a sua palavra. Então, irmãos, esse é o nível que Jerusalém e Judá chegou, né? A desobediência, preste muita atenção que isso é muito importante, a desobediência e a rebelião contra Deus nos levam a um nível de cegueira, a um nível de dureza espiritual no coração, que nós não percebemos que estamos errados, até que o inimigo venha sobre nós e diga para nós as mesmas palavras que o pastor, que a palavra está falando para nós, né, constantemente. Foi o que aconteceu com esse povo. Mas Jeremias não sofre. Assim como o eunuco do rei também não sofreu por ter livrado Jeremias, Jeremias também não sofre, porque Jeremias em si, ele estava obedecendo a palavra de Deus. Então Jeremias é livre, o rei Nabucodonosor manda dizer para Jeremias que ele escolheria se ele queria ir para a Babilônia e ser cuidado lá, ou se ele queria ficar na sua terra em Jerusalém. E como Jeremias estava muito fraco e perplexo por tudo o que estava acontecendo, ele fica sem palavras, né? E o chefe da guarda então manda que Jeremias fique ali em Judá, junto com Gedalias, né, filho de Aicão, a quem o rei Nabucodonosor agora vai colocar como governador de Judá, né? Então agora nós temos Jerusalém e Judá como uma província que agora faz parte do reino da Babilônia, e agora Judá não tem mais reis, e sim governadores, a quem tem que prestar contas para a Babilônia, o que nós vimos lá no final do livro das Crônicas, né? E Jeremias agora então vai estar a salvo aí juntamente com Gedalias por anunciar e obedecer a palavra de Deus. Amém? E nós vamos terminar aí o capítulo 40 com Ismael, né, tentando aí uma conspiração contra o governo de Gedalias. Amém? Que nós não venhamos ser como o rei Zedequias, né? Ouvir a palavra de Deus,
saber que a palavra de Deus vai se cumprir e não obedecer à palavra de Deus, né? Ele viu aí, então seus filhos perecerem, viu a sua família perecer e ele mesmo pereceu por não obedecer à palavra de Deus. Lembre, se Deus te lança uma palavra no coração, como esse devocional de hoje, obedeça a palavra de Deus, vale a pena. Olha como nós temos aprendido, né, com os livros proféticos e temos muito a aprender aí com os profetas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã por toda a tua bondade, tua misericórdia e tua graça. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha e nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Senhor, nós vimos hoje como o rei Zedequias, no final do seu reino, havia percebido que foi uma tolice se rebelar contra a palavra do Senhor, trazida através de Jeremias. Ele viu, Senhor, que realmente o que o Senhor havia proferido pela boca de Jeremias iria acontecer. Quantas vezes nós, como Zedequias, temos endurecido o coração, mesmo vendo que a tua palavra é uma verdade, não a obedecemos. O rei Zedequias, Senhor, teve perdas, passou por sofrimentos que ele não precisava, se ele apenas obedecesse a sua palavra. Senhor, ó Pai, que nós venhamos obedecer a tua palavra, diferente do rei Zedequias, para não termos perdas e sofrimentos que ele teve por desobedecer a tua palavra. Dai-nos um coração obediente, um coração temente a ti, ó Pai, um coração crente na tua palavra, para que ao invés de sofrermos, nós venhamos ser abençoados e recompensados pela fé aplicadas na sua palavra. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu peço aí o seu like. Se você puder, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvi-la, né? E caso você não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sino para que você possa ser notificado todas as manhãs. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.